Fala, minha gente! Esse nosso exercício de agora, de segunda fase da FUVEST, já logo de cara nos apresenta esse mapa, cujo título é Bases Militares dos Estados Unidos. Então a gente vê aqui o mundo todo representado, o planisfério político, e nós vemos que aqueles países em cinza, ou aqueles que têm um ponto sobre si, são países que abrigam bases militares dos Estados Unidos. Então, galera, olhando para esse mapa, a primeira impressão que a gente tem é de que os Estados Unidos estão presentes em várias nações do planeta, galera, em vários pontos do mundo, certo? A gente pode perceber aqui que eles construíram no Oceano Pacífico um cinturão ao redor desse oceano com várias bases militares suas, assim como eles têm uma forte presença na Europa. Também a gente vê no Oriente Médio várias bases militares e também na Ásia Central, galera. Certo, então com essa impressão da divisão espacial militar dos Estados Unidos pelo mundo, a gente pode ler o enunciado desse nosso exercício, pessoal. Segundo estimativas, após 11 de setembro de 2011, quando ocorreram os atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono, os Estados Unidos aumentaram em cerca de 20% sua presença militar ao redor do mundo. Estima-se também que por volta de 300 mil soldados estejam em bases militares americanas em mais de 140 países. Galera, isso tudo aí é verdade. Os Estados Unidos passaram por um processo de militarização enorme depois dos atentados de 11 de setembro, o que levou muita gente a teorizar na época sobre diferentes aspectos obscuros da política norte-americana. A gente já vai comentar sobre algumas análises mais sóbrias, digamos assim, desses acontecimentos, mas antes, vamos ver o que a gente vai ter que responder, vamos ver quais são as perguntas. Considerando o mapa acima, A. Identifique os locais indicados pelos números 1 e 2, que são esses números aqui, 1 e 2. E B. Cite e explique ao menos um motivo para a manutenção pelos Estados Unidos de bases militares em cada um dos locais citados no item A. Então, pessoal, como a gente estava falando e como o próprio exercício está nos dizendo, os Estados Unidos passaram a investir uma grana gigante em militarização depois dos atentados terroristas na cidade de Nova York e em Washington. De 2001 em diante, aumentou o número de bases militares, de soldados, de armamentos e de guerras, infelizmente. Entre os locais escolhidos para sediar bases militares norte-americanas estão esses dois pontos no mapa que o exercício quer que você identifique. É aquele clássico exercício nada a ver, pessoal, porque acaba fazendo muita gente boa perder ponto por bobagem, por detalhezinho. De qualquer modo, essa primeira pergunta não é nada impossível de se resolver. Veja que o número 1 está no meio do Oceano Pacífico e a uma boa distância da costa dos Estados Unidos, galera. Ali estão localizadas as ilhas do Havaí, pessoal. O Havaí, para quem não sabe, é um estado dos Estados Unidos, o único a estar totalmente desligado do continente e um tradicional destino turístico daquelas famílias de classe média americana que, onde quer que vão, comem no McDonald's. Segundo o local indicado, qual seria? Veja que o detalhe aponta para o Golfo Pérsico e não para a Península Arábica em si. Isso quer dizer, meus amigos, que esse é o Bahrein, um reino composto de 33 ilhas e que fez a grana que tem hoje na exploração de pérolas e na extração de petróleo. O Bahrein também é um daqueles estados do Golfo que está investindo pesado em turismo de negócios, como Abu Dhabi e Dubai. Bom, pessoal, os dois pontos estão indicados. Agora, bora responder a nossa primeira pergunta. O número 1 no mapa indica as Ilhas Havaianas, que são parte do território norte-americano no Oceano Pacífico, onde os Estados Unidos têm mais de 10 bases. O número 2 indica o arquipélago do Bahrein, no Oriente Médio. Simples, galera. Agora, minha gente, pense comigo, mas vamos pensar como um George Bush. Como eu ganharia tendo bases militares nesses dois pontos do globo? Minha gente, o presidente Bush Jr., que era um presidente conservador, que fez o seu nome defendendo a hegemonia do capital americano no mundo, e com um pensamento pouco liberal, tanto no sentido social quanto no sentido econômico da palavra, o Bush, com os atentados de 11 de setembro, conseguiu aquilo que ele queria, pessoal. Motivo para centralizar mais poder político, ganhar crédito com a população em época de eleição e aumentar, com tudo isso, a presença dos Estados Unidos no resto do mundo.
Então, ele e seus amigos republicanos chegaram de maneira truculenta em vários cantos do mundo e aumentaram a sua presença em locais em que já estavam instalados. Isso eles justificavam dizendo que os Estados Unidos agora tinham uma missão, que é combater o terrorismo no mundo e assegurar a paz dos americanos. Na verdade, pessoal, isso funcionou mais mesmo como uma desculpa para eles aumentarem os seus gastos com as Forças Armadas sem causar reação da população do que como parâmetro para as suas ações. A partir daí, foi lançada a chamada Doutrina Bush, em que, juntamente com o combate ao terrorismo, ele se colocou a combater também qualquer ameaça ao domínio militar dos Estados Unidos no mundo, dizendo que um mundo polarizado era mais seguro, já que não existia a possibilidade de os armamentos caírem na mão de um Estado irresponsável, como se o Estado de George W. Bush fosse um mar de responsabilidade, não é mesmo? Também a doutrina Bush justificava as ações que garantissem o suprimento de recursos energéticos para a economia americana e que mantivessem os Estados Unidos como uma superpotência econômica. Então, minha gente, nesse contexto de doutrina Bush, que estava valendo e que continuou valendo durante o governo de Obama, como a gente justifica essas bases militares? Bom, uma base no Pacífico é importante para a nação que quer se manter como uma superpotência econômica e que não quer que alguém roube a sua hegemonia militar no mundo. Mas por que será? Galera, desde a década de 90 que o eixo do comércio norte-americano mudou de lado. Agora, as rotas do Pacífico são mais importantes do que as do Atlântico. Com a exceção do Canadá e do México, que fazem fronteira com os Estados Unidos, os mais importantes parceiros econômicos norte-americanos estão do outro lado do Pacífico. Veja esta lista aqui de maiores parceiros comerciais em 2010. Tirando, é claro, os países do NAFTA, dos 11 principais parceiros, 5 estão no Pacífico e movimentam mais grana do que o comércio com a União Europeia. Com algumas bases no Oceano Pacífico, e lembrando que os Estados Unidos têm mais de 10 só no Havaí, Bush e seus colegas podiam reforçar o posicionamento estratégico ao redor dessas grandes economias da região e manter a sua liderança econômica no mundo. Também existe o lado militar, pessoal. Nesse mapa aqui, que está nos mostrando os maiores gastos militares do mundo, a gente vê que a China, Japão e Rússia são países a serem mantidos como aliados, ou, pelo menos, como não inimigos, se os Estados Unidos quiserem manter a hegemonia militar mundial, certo? Bom, e o Oriente Médio? Pessoal, a gente viu que a doutrina Bush também justifica os gastos militares que diminuam as atividades terroristas e que garantam suprimento energético aos Estados Unidos. Bom, a região aí tem tudo isso, galera. É ali que a inteligência, entre aspas, americana, diz estar as células terroristas que atacaram o país em 2001 e também é ali que mais da metade das reservas do mundo de petróleo estão. Mantendo bases em países aliados como Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Israel, Egito e Iraque. Bom, minha gente, tendo dito tudo isso, só falta agora a gente escrever mesmo a nossa resposta. Só lembrando a nossa pergunta, a gente tinha que citar e explicar ao menos um motivo para manter essas bases militares pelo mundo, galera. Bom, atualmente o Pacífico é mais importante para a economia estadunidense do que o Atlântico, movimentando mais mercadorias e capitais, já que os países do Sudeste Asiático, China e Japão, se ligam aos Estados Unidos por meio desse oceano. A presença militar norte-americana no Oriente Médio vem aumentando muito expressivamente desde que o governo Bush conseguiu alavancar a sua doutrina de hegemonia pós 11 de setembro. Desde então, os americanos têm procurado garantir o suprimento de recursos energéticos, lembrando que a região concentra mais da metade das reservas de petróleo mundial, a hegemonia militar e a liderança econômica, o que justificaria sua crescente presença em países da região. Entendido, galera? Bom, espero que não tenham restado dúvidas. É isso aí e até a próxima, pessoal!